Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindos a mais um Academicamente e hoje vamos falar da segurança em África. Em África e no mundo, porque o mundo está interligado, claro. Para nos ajudar a perceber este assunto, convidamos Luís Bernardino, é coordenador do curso de especialização em assuntos africanos. Viva, Luís, bem-vindo a este podcast. Muito bom dia e obrigado pelo convite. O Luís é especialista em assuntos africanos por longos anos de trabalho no Exército, fora dele, trabalhos científicos, dedicados em segurança pelo mundo inteiro, já andou, enfim, por meio mundo, posso dizer assim, mas uma boa parte dos seus estudos e também do percurso profissional são dedicados à África. Luís, deu-me uma lista de tópicos para conversarmos aqui e começa com um que é uma palavra que não é muito conhecida de quem seja de fora das relações internacionais, que é o Sahel. Isto é uma área de África em que os olhos neste momento estão lá postos. Quando falamos de Sahel, estamos a falar de que área de África, afinal? Bem, nós estamos a falar numa área extremamente grande de África, que liga a zona atlântica à zona do Corno de África, que é uma faixa árida e que faz a fronteira entre aquilo que é a zona do Magreb, a zona norte de África, e a zona subsaariana, a sul de África. Aquela zona já de savana, não é? Exatamente, é uma faixa. Fica ali no meio. É uma faixa essencialmente desértica, caracterizada por um conjunto de estados que têm problemas ligados essencialmente ao terrorismo, já lá vamos, mas que é de facto, muitas vezes nós chamamos a zona de tempestade relativamente àquilo que é a crise dos conflitos em África. Porquê? Porquê é que esta zona é a tal zona de tempestade? Bem, desde logo, talvez a grande razão que estaria associada a esta questão tem a ver com as fronteiras. Portanto, é uma zona onde as fronteiras são extremamente porosas, onde os Estados não conseguem regular a sua função de Estado, associando-se a providenciar segurança a essas pessoas, e, portanto, os grupos radicais, terroristas que atuam nesta zona, incluindo grupos jihadistas, banditismo, portanto, a criminalidade, o tráfico, portanto, esta amálgama que nós chamamos de tempestade, não é? Por isso, esta tempestade, esta tal tempestade, porque ela conjuga efetivamente todos estes problemas securitários, convergem para esta zona. E, portanto, esta zona é uma zona extremamente problemática e, obviamente, a partir desta zona do Sahel, impacta o meio mundo, para não dizer a Europa, porque, de facto, nós temos muitos dos problemas, ou importamos muitos dos problemas de segurança que têm origem precisamente nesta região do Sahel. Nesta região. Estamos a falar de Gâmbia, Senegal, Mauritânia, Mali, podíamos evoluir pelo Burkina Faso, se calhar, em algumas concepções mais latas, ir até à Argélia, à Nigéria, aos Camarões. Enfim, são muitos países aqui nesta zona. Mas ajude-me a perceber o seguinte: porquê é que estes tais grupos convergem nesta área, porque não mais a norte e mais a sul? É precisamente porque nestas zonas, estes Estados não têm capacidade para garantir a segurança e o desenvolvimento. Portanto, estes grupos sentem-se livres para trabalhar e para operar e para fazer destas áreas... Fronteiras porosas, Estados com maiores dificuldades ou fragilidades na segurança. Estados com grande dificuldade em garantir a sua soberania sobre estes espaços. O termo é este. E, portanto, estes grupos utilizam estes espaços, estas zonas de fronteira pouco controladas e vigiadas, para precisamente fazer a sua atividade profissional e, a partir daí, fazer o lucro, porque isto, ao fim e ao cabo, acaba por ser um negócio. Exatamente. Então, eu imagino, e ajudo-me a perceber isto: tráfico de pessoas, tráfico de droga, tráfico de armas, eventualmente matérias-primas proibidas por outras formas? Sim, a tempestade que falámos tem isso tudo, e tem uma coisa muito mais grave, que é a questão do terrorismo. E, portanto, associado aos regimes que de certa forma apoiam estes grupos têm-se expandido nesta zona do Sahel e têm impactado a segurança nesta região. E, portanto, o que nós vemos é, efetivamente, golpes de Estado que estão a acontecer simultaneamente num efeito spillover desta região, afetando o Mali, a RCA, afetando o Níger, e, portanto, são Estados que, de certa forma, têm a dificuldade em garantir a sua condição de Estado, essa tal subvigilância, e que depois tem impacto em todos estes aspectos que falámos agora, gerando, efetivamente, aquela tempestade que eu estava a dizer há tal bocado. Tempestade. Mas, provavelmente, cada Estado tem as suas diferenças, estamos a generalizar um pouco, mas ajude-me a perceber isto.
Quando fala em golpes de Estado, estamos só a pensar nestes grupos que se organizam e que provavelmente se aproveitam de fações políticas que também existam territorialmente, ou juntamos aqui também descontentamentos da população? Não, há aqui, isto realmente tem várias causas. Aliás, as causas são múltiplas, né? E estes conflitos são complexos porque as causas também são complexas. Estamos a falar efetivamente de zonas com carências em termos de desenvolvimento, com problemas de fome, de problemas de clima, de problemas até dos jovens não terem emprego. E esta parece-me até ser um aspecto importante. Portanto, eu trabalhei no Mali e estes jovens que muitas vezes eram recrutados para estes grupos eram pagos a $1 por dia. Portanto, no princípio do dia recebiam uma arma. Mas faziam... isto já é uma forma de subsistência para estes jovens? Estamos a falar de um continente que tem o maior crescimento de população jovem, mas também provavelmente o maior desemprego. Sim, para estes jovens é efetivamente um grande desafio e por isso é que eles aderem a estas situações, recebendo $1 por dia, ou imigram para a Europa. Por isso é que nós temos vagas de imigrantes e de fluxo de muitas vezes desse tráfego humano que nos vai bater à porta da Europa, porque efetivamente estas sociedades não são capazes de resolver estes problemas na sua ínfima aspecto, que é precisamente a questão da segurança humana. E talvez o maior desafio nesta região e neste espaço geográfico é conciliar o interesse dos Estados com as organizações, com as pessoas. E é um grande desafio num equilíbrio extremamente precário. É difícil para estes Estados, então, manter esse equilíbrio e dentro daquilo que é a segurança que estamos habituados a ver no Estado. Certo, e depois há outro aspecto que também é importante já agora, que é a questão multilateral, ou seja, a participação das organizações e da comunidade internacional, que de certa forma tem tido alguma dificuldade em se afirmar neste espaço. A França está neste momento em ruptura com estes Estados, a União Europeia tem as suas missões hipotecadas, as Nações Unidas, no Mali, a missão já fechou no final do ano passado. Portanto, há aqui, de certa forma, uma conjuntura nada agradável para poder, efetivamente, trazer problemas para o futuro. Mas estes Estados também se organizam, também se juntam em pares, em trios de vizinhos, para tentar dirimir estes problemas de segurança, não é? Sim, aliás, a África tem uma coisa que se chama Arquitetura de Paz e Segurança Africana, que são alianças regionais para resolver os conflitos. E estes Estados também não correspondem àquilo que a União Africana pretende como Estado de Direito. E, portanto, são maus exemplos, que podemos chamar assim. Então, eles criaram uma aliança dos Estados do Sahel, que, ao fim e ao cabo, é uma ideia de uma federação, que é algo que já vem dos anos 50, para eles próprios criarem o seu espaço e serem, digamos, autónomos naquilo que é a gestão dos seus espaços de segurança e dos seus espaços económicos. Mas sem esta intervenção estrangeira, porque eu digo de memória que dos anos 60 aos anos 80, provavelmente a África teve mais do que 20, 30 intervenções militares estrangeiras. Sim, e continua a ter. Aliás, as missões das Nações Unidas são missões muito robustas, são missões realmente presentes ao longo do tempo, mas o que nós estamos neste momento a assistir é precisamente estes Estados a ter uma ideia diferente daquilo que é a presença internacional nos contextos de segurança. E daí essa auto-organização? E daí eles optarem por se organizarem internamente para resolver as questões de segurança. Se será impacto, se será a solução, eventualmente sim, mas eu penso que não. O tempo vai dizer, não está otimista quanto à capacidade desta aliança no Sahel solucionar problemas de segurança. Não estou nada otimista. Acho que estamos aqui a criar um problema que nos vai afetar a todos. A segurança global vai, de facto, ter repercussão deste que está a acontecer no Sahel. E ajude-me a perceber, então, como? Porque podemos dizer, ok, mas isso é lá no Sahel, temos um Saara imenso pelo caminho, o Saara é uma barreira natural terrível, parece que os problemas ficam a sul do Saara e não passam aqui. Não é bem assim, não é bem assim de todo. Aliás, as redes de imigração clandestinas vêm efetivamente ter à Europa e não só. E, portanto, estes problemas de segurança, mais cedo ou mais tarde, eles serão problemas de segurança também para nós no espaço europeu. Aqui na Europa vem-nos bater à porta. Absolutamente. Por isso é que a política europeia é intervir nos contextos regionais de segurança, criando estas missões para resolver aí os problemas de segurança. Agora, quando estes Estados não querem ser ajudados e quando estes problemas se multiplicam, isto mais cedo ou mais tarde vai ser efetivamente uma verdadeira tempestade. Já usámos várias vezes aqui o termo tempestade. Falou aqui de uma das causas múltiplas desta tempestade, grupos jihadistas, grupos, enfim, de bandidagem, para simplificar, mas também de desemprego jovem, de falta de perspectivas. Ajude-me a perceber o que é que se passa em Moçambique. Moçambique é um Estado independente desde 75 e
recentemente, há 2, 3 anos para cá, ouvimos notícias gravíssimas do norte de Moçambique, sobretudo a região de Cabo Delgado. Também houve intervenção de forças externas a Moçambique para ajudar a dirimir a situação, mas a situação permanece. Sim, Moçambique é algo ligeiramente diferente daquilo que falámos até agora. O Sahel portanto, algo mais complexo. A tempestade é menor. A tempestade é numa área bem maior. Portanto, o problema em que Cabo Delgado está localizado no norte de Moçambique. Aliás, Moçambique é um país normal, portanto, com um desenvolvimento, com problemas como todos os Estados em África, mas que, de facto, na região norte de Cabo Delgado há um problema relacionado com o terrorismo, detectado desde 2017, agravou-se em 2019, com algumas ações que resultou, inclusivamente, em que as empresas internacionais que estavam a explorar os recursos desta região, nomeadamente o gás natural, foram obrigados a sair por uma questão de segurança e, portanto, a partir daí as organizações regionais mobilizaram-se e criaram uma força militar para procurar garantir alguma estabilidade nesta região e, neste momento, estamos precisamente nesse impasse. Ou seja, é uma luta extremamente difícil contra estes grupos terroristas e a comunidade internacional procura, em várias dimensões e com vários mecanismos, procura resolver estes problemas na região de Cabo Delgado. As Forças Armadas moçambicanas já estarão melhor preparadas, melhor treinadas para enfrentar uma situação desta? Bem, eu diria que estão melhor, mas estão num processo de aperfeiçoamento. Aliás, a missão UTM Moçambique, que é liderada por Portugal, que está no seu 2º ano, ela precisamente tem essa vocação, ou seja, preparar aquilo que nós chamamos as Quick Reaction Force, que são forças de reação rápida, militares, para atuar. Porque estes grupos também aproveitam as tais fronteiras porosas, não é? Podem passar de um lado para o outro, movimentar-se com relativa facilidade. Nós estamos a falar numa luta antiterrorista, que é, portanto, só por si caracteriza-se efetivamente por essa flexibilidade e, portanto, por grupos pequenos, com uma alta mobilidade, com poder de atuar em qualquer lado, em qualquer momento. E tem um fator surpresa por trás desta dinâmica. E, portanto, o que o Estado moçambicano procura aqui é ganhar capacidades para procurar resolver este problema, que é um problema que já se prolonga há algum tempo. Estamos a falar de um país que fala português, vamos para o outro que fala português, mas do outro lado de África. Vamos passar do lado oriental para o lado ocidental. A Guiné também é uma zona problemática. O que é que se passa com esta área? Bem, a área é uma área também problemática. Nós estamos a falar da região do Golfo da Guiné, que é, de facto, em termos da segurança marítima, talvez um dos principais desafios para a União Africana, que é procurar que nesta zona, que é uma zona relevante em termos do fluxo marítimo, haja, de facto, condições de segurança para a navegabilidade, para a pesca, para o comércio, em termos daquilo que é a dimensão de marítima da economia. E, portanto, aí também a União Europeia tem uma estratégia, aí também a União Europeia procura desenhar uma arquitetura de ondé para garantir, de certa forma, um reforço da segurança marítima e é um espaço onde, efetivamente, há muita coisa para fazer. Até porque as marinhas destes países são relativamente residuais e é um problema que se resolve ou que se procura resolver com meios, com capacidades e, portanto, ainda vai levar algum tempo até que estes países tenham esses meios e essas capacidades. Estamos a falar também da própria Guiné, que fala português, pouco, mas fala. Nesta região do Golfo da Guiné, já agora só para acrescentar, nós temos 5 países da CPLP. Portanto, o Golfo da Guiné é a área que vai do Senegal até a Angola. Nós temos Angola, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. São estes 5 países que estão integrados nesta região. E, portanto, até mesmo países não falantes de português querem pertencer à CPLP, não é? Nós temos vários observadores, não é? Como se sabe. Portanto, ou seja, nós temos o estatuto de observador. Os países, para pertencerem à CPLP, têm que ter a língua portuguesa na sua Constituição, como língua funcional. Mas, para além disso, nós temos na CPLP cerca de 30 observadores que garantem, portanto, alguma ligação histórica, cultural, da língua, àquilo que é a dinâmica de cooperação da CPLP. Ou talvez algum pragmatismo político também. Também, obviamente também. O que é que a CPLP pode fazer por esta área? Ou como é que estamos a olhar para uma organização que é feita, sobretudo, de uma língua e agora estamos a falar de segurança. Essa é uma como pergunta, é que aparece aqui a CPLP? Certo, essa é uma pergunta extremamente interessante porque normalmente as pessoas pensam, bem, vai haver aqui umas forças armadas da CPLP, um exército da CPLP. Nunca vimos.
não viu nem vai ver. Porquê? Porque a CPLP é um mecanismo de soft power, ou seja, é um mecanismo de influência? De influência, um mecanismo que serve para a negociação, para criar capacidade nas Forças Armadas, para, através da cooperação bilateral e multilateral, convergir interesses na área daquilo que é a criação de capacidades de defesa, mas não é para criar umas Forças Armadas, não é para intervir em termos de hard power nos conflitos. Então essa tal intervenção subtil de influência política. Muitas vezes a pergunta é, então porquê que a CPLP já não interviu em Cabo Delgado? Não faz, não tem condições para fazer, não tem doutrina, não tem logística de apoio, não tem treino militar e, portanto, está muito longe de constituir um exército que possa... Estamos a falar de política. Estamos a falar essencialmente de cooperação, cooperação ao nível da segurança e da defesa, nomeadamente ao nível da defesa, mas uma cooperação vista numa perspectiva muito mais de soft power do que de hard power. Falou em preocupações de navegação. Provavelmente a maior preocupação do mundo a nível de navegação neste momento também está, curiosamente, em África, mas entre África e a Arábia. Ali aquilo que vai desembocar no canal do Suez, que neste momento faz quase uma fila de trânsito de navios à conta justamente da falta de segurança nesta área do Mar Vermelho, ali no Estreito de Aden, não é? O que é que podemos dizer sobre esta região? Há países que podiam intervir mais, menos, porque nós olhamos muito para isto do lado do Iémen, do lado da Arábia, e não tanto do lado de África, mas de facto tem dois lados. De facto tem dois lados. O canal do Suez é uma zona, efetivamente, aquilo que nós chamamos em relações internacionais um choke point, ou seja, uma zona de fricção entre placas de interesses geopolíticos. Não só tectónicas, mas neste caso de interesses geopolíticos, que se chocam e que têm, de facto, produzido alguma inconstância em termos de segurança. Aliás, nós temos diariamente assistido agora, o caso do navio português ou de bandeira portuguesa. Portanto, foi de facto agora na última semana foi de facto muito falado na imprensa. É uma área quente. É uma área muito quente. Mas de facto a maior concentração militar no continente africano está no Djibouti. Portanto, se nós quisermos encontrar uma área geográfica onde existe a maior quantidade de bases militares, de bases navais, de militares e de países até em cooperação, é precisamente o Djibouti. Porquê? Porque está precisamente na entrada do canal de Suez. Na geografia certa, não é? Na geografia certa. O Djibouti está na geografia certa, é de facto... Do outro lado está o Iémen? É um centro de gravidade, da ligação norte-sul, este-oeste, porque quando o canal do Suez falhar, ou quando houver um problema, como já houve, em que houve um navio que esteve encalhado e que limitou bastante o fluxo de navios... Foi uma dor de cabeça de engenharia e de logística. E o canal alternativo é o canal Moçambique. E, portanto, o canal Moçambique é, digamos, o contorno de África pelo Sul. Que há muitos navios a fazê-lo neste momento, com custo de tempo e com custo financeiro gigante. Mas, de qualquer maneira, e esta questão do canal Suez, ela é pragmática, e por isso é que, propriamente, a União Europeia, a NATO e as Nações Unidas já têm missões, para garantir a liberdade de movimento deste mar. O Djibouti é mais ou menos invisível, porque não aparece muito nas notícias. Nós sabemos que há forças, sobretudo norte-americanas, que respondem, tentam dirimir esta capacidade militar que os próprios Houthis têm, de lançamento de mísseis de origem iraniana, sobretudo. Mas o Djibouti não aparece nas notícias. Pois, mas essa é exatamente a questão da segurança, e por isso é que o Djibouti tem essa característica. Posso dizer, por exemplo, que a maior base militar chinesa em África está no Djibouti, a maior base francesa em África está no Djibouti, a maior base americana em África está no Djibouti, portanto, é de facto não só uma zona geográfica de característica e própria para ter este tipo de estruturas militares, como pela relação que existe na ligação entre os continentes e na ligação entre estas rotas, e o Djibouti vai continuar a ser um centro de gravidade de segurança e defesa no continente africano. Apesar de quase invisível nas notícias. Apesar de ser invisível, mas o impacto que esta presença tem é um impacto não apenas nesta região, mas no continente e no mundo. Eu sei que não tem uma bola de cristal. O que é que vai continuar a acontecer nesta área? Vamos continuar a ter este problema de navegação?
Sim, eu penso que os problemas de segurança em África não estão terminados, estão longe disso. Efetivamente, a comunidade internacional tem feito um esforço grande para resolver e para dar alguma consistência àquilo que nós chamamos de gestão de conflitos, mas a complexidade é enorme portanto, há de facto aqui interesses globais que se jogam, interesses muito fortes, e vai continuar a haver atrição, vai continuar a haver conflitos, vai continuar a haver problemas de segurança que afetam não apenas a África, mas o mundo inteiro. Vamos continuar a estar atentos a eles. Temos que estar atentos. Luís Bernardino, só me resta agradecer o tempo que pôde despender para ajudar-nos a perceber esta complexidade de assuntos. Tentámos simplificá-la, mas de facto a realidade é muito mais complexa do que isto. Deste voo planado por África, não é? Vários pontos. Começámos no Sahel, fomos a Moçambique, ao Golfo da Guiné e terminámos naquele que será o ponto mais quente de todos, o Canal do Suez, e este Djibouti que aparentemente é invisível, mas que acabou-nos de explicar, tem esta importância estratégica, alicerçada, no mínimo, em bases militares de vários pontos do mundo que acabam por operar aqui a tentar dirimir estes problemas de segurança em África. Muito obrigado por nos ajudar a explicar estes assuntos complicados e numa linguagem mais simples e acessível. Muito obrigado pelo convite. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.